Dando início à segunda conferência do dia, violência em contexto escolar, os efeitos do lugar e o papel da escola. Doutora Valéria Cristina de Oliveira, que é doutora em Sociologia, professora adjunta do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Conselho de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares. Por favor, professora. Bom dia a todos, todas. Eu só posso agradecer pelo privilégio de participar, de estar aqui nessa manhã, nesse dia, com vocês. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu recebi o convite da professora Ruth. Eu brinquei com ela, professora, eu quase não atendi sua ligação, porque quando eu vi o DDD de São Paulo, pensei que era trote. Porque em Minas a gente tem essa piadinha, né, de que a gente sempre recebe ligações de São Paulo que estão oferecendo coisas assim. E aí eu quase não atendi, mas aí a secretária do CRISP falou: não, é a professora Ruth que está convidando para participar de um evento. Eu fiquei muito, muito feliz pelo convite, mais ainda quando eu cheguei aqui e me deparei com uma acolhida tão generosa de todos, incluindo a professora Ruth, a Delvita, que eu conheci quando cheguei. Então, eu agradeço muito a todos vocês, a vocês duas especialmente, pelo empenho, pela dedicação com que têm investido na formação nesse tema. E aí é muito interessante falar logo depois do Tony, uma vez que eu falo de um lugar um pouco diferente, que é de quem está próxima da escola, que para quem trabalha com as medidas socioeducativas, quem discute a questão do adolescente que comete ato infracional, daquele que ainda não cometeu, mas que está em situação de vulnerabilidade, sabe o papel da escola nesse processo. Então, a minha fala hoje é no sentido de apresentar, primeiro, um pouco de quem eu sou e por que eu estou aqui. Eu acho que o Tony falou disso, né, no começo, de como é importante a gente se apresentar para que faça sentido a fala, aquilo que a gente está sugerindo. Num segundo momento, falar a respeito de como a escola tem mudado e, em função disso, os desafios que ela tem enfrentado em relação aos aspectos postos pelas situações de violência nesse contexto, e, finalmente, apresentar os resultados de pesquisa que nós temos feito no CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, e, especialmente, a partir de quando eu me tornei parte do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação na FAI, do Núcleo de Estudos de Pesquisas em Desigualdades Escolares, que compõe a Faculdade de Educação da UFMG. Então, essa é a minha agenda hoje. Eu tenho alguns slides, e aí eu vou passar alguns desses. Eu não queria me alongar muito, então eu estou aqui marcando meu tempo. Vou tentar falar direitinho, sem ficar muito presa ao que está apresentado lá, mas eu acho que é importante colocar algumas coisas. Acho que a primeira questão que tem a ver com isso, com uma contextualização, quem eu sou, de onde eu venho, falar o seguinte: eu sou formada, minha formação em Ciências Sociais pela UFMG, o mestrado e o doutorado também foram defendidos naquela instituição, porém, a minha origem é na Sociologia. E na Sociologia, desde os primeiros anos da minha formação, eu trabalho com estudos sobre vitimização. Vitimização como pesquisas quantitativas, em sua maioria,
relacionadas e tentando estimar as chances de que os indivíduos, os moradores das cidades onde essas pesquisas eram realizadas, as chances de que eles fossem vítimas de diferentes tipos de eventos criminais de violência. O CRISP, nem todo mundo conhece, é um centro de estudos que lá na universidade tem tradição nessa perspectiva de trabalho, que é uma perspectiva baseada em uma abordagem que valoriza muito a questão das evidências para o planejamento de políticas públicas relacionadas à violência e à segurança pública. Em função disso, é parte do nosso histórico a construção de parcerias de formação com as forças de segurança do sistema de justiça e, mais recentemente, não mais recentemente, mas mais recentemente, com as instituições de ensino. Então, tentando promover essa visão holística relacionada às questões de violência. Mas, especificamente na minha formação, as pesquisas sobre vitimização elas são centrais. E centrais na perspectiva de que a minha dissertação e a minha tese de doutorado, nas duas eu tentava, com diferentes bases de dados, trabalhar com o que a gente chama de efeitos de vizinhança. Quais são os efeitos do lugar sobre as chances de que as pessoas se tornem ou não vítimas de determinados eventos, aqueles que haviam sido coletados por essas pesquisas, por meio dessas entrevistas, realizadas, em sua maioria, nos domicílios. A partir daí, e como parte do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, a gente se envolve com uma série de pesquisas, e uma dessas, com as quais eu me envolvi ainda em 2012, foi a realização de um survey, uma pesquisa quantitativa em escolas do Estado de Minas Gerais, escolas estaduais do Estado de Minas Gerais, falando sobre, tentando captar a questão da violência em contexto escolar. Então, junto à minha trajetória como alguém que pesquisa vitimização, em 2012 também passou a fazer parte da minha vida, como pesquisadora, os estudos em escolas, os estudos relativos à educação. Em função disso, quando eu me tornei professora da Faculdade de Educação, em 2017, a primeira estratégia que eu tomei como primeira tarefa nos meus primeiros anos foi retomar os dados dessa pesquisa de 2012 como sendo uma forma de aprender mais e associar as minhas duas áreas de pesquisa. O que eu já trabalhava em relação à vitimização e aos efeitos de vizinhança, em associação ao que era produzido, ao que estava sendo discutido sobre violência em contexto escolar e que aquele banco de dados, aquela pesquisa de 2012, me proporcionava fazer. Esses dados, eles parecem dados bastante antigos, uma vez que a gente está em 2019, porém, não é fácil, como eu comentava com o pessoal da imprensa antes do início do evento, a coleta de dados sobre violência numa perspectiva quantitativa em grande quantidade. Seja pela escassez de recursos, aqui quem trabalha com pesquisa sabe bem disso, não é muito fácil, né, conseguir recursos para pesquisas desse tamanho, e seja pelas dificuldades de entrada nas escolas também, para esse tipo de pesquisa com esse desenho. E ainda assim, mesmo que seja... Então, esse dado é o último dado que a gente tem em Minas com um levantamento específico com estudantes sobre violência em escolas, numa perspectiva quantitativa e disponível para o nosso acesso. Algumas pesquisas foram realizadas depois, mas lá na UFMG, dentro do CRISP, a gente não trabalhou com outras. Na PUC temos uma professora que trabalha com isso, mas na UFMG a gente tem esses últimos dados, então, apesar da idade, são os últimos disponíveis para nós. E ele tem um ganho, que é o fato de poder contar com os dados dos estudantes reportando as situações de violência que eles são vítimas e aquelas que eles praticam. Por que isso é um ganho? Porque a maior parte dos dados estatísticos sobre violência nas escolas são construídos a partir das reportagens dos professores. Porque as pesquisas, as avaliações externas, como a Prova Brasil, o PISA, a pesquisa Thales,
que são realizadas e que são pesquisas em larga escala, com representatividade nacional, elas não perguntam esse tipo de coisa para os estudantes, pergunta para os professores, e é uma informação importantíssima. É aquela que hoje, sempre que é divulgada, nos leva a coçar a cabeça, né, a respeito do percentual tão elevado de professores que afirmam ter sido vítimas de agressões verbais, eventualmente de agressões físicas, e presenciados situações muito frequentes de violência entre os estudantes. O fato de que a gente está trabalhando com a perspectiva do professor, dos estudantes também, nos animou a investir um pouco mais no trabalho, analisando os dados dessa pesquisa de 2012. Então, é esse lugar de como essa pesquisa entrou na minha vida como pesquisadora e de como eu fui parar na pesquisa em educação, tem a ver com isso. Então, a discussão sobre violência já fazia parte da minha trajetória e, a partir de 2017, a discussão sobre educação passou a fazer parte da minha vida, uma vez que eu me tornei professora da Faculdade de Educação. Lá na FAI, eu sou professora de metodologia de pesquisa. Então, toda essa preocupação com método, com quantitativo, vem um pouco dessa minha formação, e é disso que eu vou falar um pouco. Agora, eu acho que não dá para falar sobre escola, sobre educação e sobre violência, sem falar sobre as mudanças que a educação viveu no Brasil e, quiçá, no mundo, mas no Brasil, especialmente, nos últimos anos. Quando eu converso com os meus alunos a respeito disso, não são raras as situações em que eu pergunto sobre quais eram as imagens que os pais deles, eles são jovens, né? Nós todos somos jovens, evidentemente, como o Tony disse, mas, assim, os meus estudantes são um pouco mais jovens que eu, pelo menos. Quando eu pergunto a eles sobre como era a escola de qualidade que os pais deles se referem, quando eles têm que responder essa pergunta, normalmente eles trazem imagens de uma escola pública que era excelente. Nossa, no passado, a boa escola dessa cidade era a escola pública, um colégio grande, muito espaçoso, que geralmente recebia estudantes de excelência. Não sei se em Ribeirão Preto isso é uma realidade, mas em Belo Horizonte, como em outras capitais, sim. As escolas públicas eram tidas como escolas excelentes, aquelas para onde todo mundo queria mandar os seus filhos. Bom, o Brasil passou por mudanças, e talvez nos anos 90 e os anos 2000, nos anos 90 e nos anos 2000, a principal delas tenha sido a ampliação do acesso à educação pública. Então, essa escola ideal, bonita, grande, de excelência, ela não é essa escola mais, uma vez que ela é uma escola que hoje recebe, no ensino fundamental, quase 90% dos estudantes, das pessoas em idade escolar. Então, a gente está hoje no Brasil muito próxima da universalização do acesso ao ensino fundamental. O ensino médio ainda tem enormes problemas de acesso, além, é claro, dos problemas de desempenho, de rendimento e assim vai. Mas, em termos de acesso, a escola, no Brasil, hoje, o ensino fundamental, ele pode se considerar já universalizado. A gente tem desafios grandes ainda, principalmente quando a gente observa em níveis regionais, mas a maior parte das crianças em idade escolar está na escola. Bom, isso é extremamente positivo, mas coloca para a escola grandes desafios. O processo de construção da interação, da empatia, da relação entre equipe pedagógica e estudantes precisa se adaptar, uma vez que o estudante que está nessa escola já não é mais o estudante selecionado que fazia parte daquela instituição do passado, lá dos anos 70, onde a gente tinha exames de seleção, somente as famílias com maior nível socioeconômico acessavam as escolas, mesmo as escolas públicas, a educação formal era extremamente limitada, e, em função disso, o desafio da diversidade, da pluralidade, se torna o grande desafio da educação na atualidade. E não é diferente quando a gente observa a discussão sobre violência no contexto escolar. Uma vez que todos nós aqui que trabalhamos com justiça juvenil, nós sabemos muito bem qual o perfil entendido como o perfil do estudante, daquele que acessa os serviços de liberdade assistida, de prestação de serviços à comunidade. Nós estamos falando dos mesmos jovens. Os jovens que residem nas áreas com maior vulnerabilidade social, econômica, aqueles que agora estão na escola. E que, para quem a gente precisa garantir que eles estejam lá, e não retirá-los de lá para que a gente tenha escolas pacíficas.
como em alguns momentos parece fazer parte de alguns discursos, né, a respeito do modo de enfrentar os problemas de violência na escola. Então, esse é o grande desafio. A escola ela se torna muito mais porosa ao que acontece do lado de fora, que não é tão fora assim, uma vez que todos estão dentro da escola, com as suas características sociais, econômicas, étnicas, de gênero, enfim, com essa diversidade religiosa e tantas outras que fazem parte, que constituem essa sociedade plural que é a sociedade brasileira. A escola passa a ter que responder por isso tudo. E por isso, e essa é a grande dificuldade, talvez coloque a questão da violência no contexto escolar como parte de uma agenda tão importante nesses dias que nós estamos vivendo. Em paralelo, uma mudança muito grande em relação ao mundo do trabalho e ao significado que o trabalho tem para essas crianças inicialmente, para os jovens no segundo momento, que vão para a escola. Será que a escola consegue responder de fato às expectativas de maior empregabilidade, de ampliação da renda, que ela poderia representar no passado? Talvez não, e a gente ainda não consiga pensar muito bem o que ela faz, então. Por que eu fico aqui? Será que a escola ainda faz sentido para mim, como jovem? E para esses que estão em situação de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, mais ainda, né? Eu sou obrigada a ir para a escola, mas será que eu devo? O que a escola vai trazer para mim? Será que eu não vou ser mais uma vez rotulado nesse espaço? São questões que têm sido colocadas e que levam os professores, a equipe pedagógica, ao limite da tensão, que é de passar o tempo inteiro apagando incêndio, né? Quem trabalha em escola aqui sabe como funciona isso, quem tem relação com os professores e os diretores sabem como é essa sensação de que a gente não tem muito tempo de pensar no pedagógico, porque os problemas eles são frequentes, eles são constantes. Então, é nesse cenário em que a gente se encontra e onde a pesquisa sobre violência em contexto escolar ela tem se desenvolvido. A partir dessa necessidade de reflexão sobre o que acontece, porque existe no Brasil, e não só no Brasil, mas se a gente olha para a França, nos anos 90, em outros países, na França porque houve uma produção muito intensa a respeito disso, mas onde houve esse processo de expansão do acesso à educação, a gente começa também a ouvir cada vez mais relatos e menções a problemas relativos à violência dentro do espaço escolar. Em função disso, a pesquisa a respeito do tema ela também ganha mais destaque, a gente tem cada vez mais informações a respeito disso. De uma maneira geral, a gente pode dizer que as pesquisas elas têm mostrado uma prevalência do envolvimento dos meninos em relação às meninas em questões de agressão, uma grande frequência de depredações, roubos, agressões entre alunos e deles com os professores como sendo as ações mais frequentes, escolas maiores como sendo escolas com mais problemas de violência, e uma relação muito difícil entre o modo como a escola reage a situações de violência e o modo como ela é impactada por essa mesma reação. Então, uma tendência a uma violência nas práticas dos estudantes ou daqueles que ocupam o espaço escolar ser enfrentada também com medidas que são de violência, ainda que de uma violência simbólica, que cria dentro desse espaço um certo ciclo perverso de mais violência e que prejudica a execução da finalidade última da escola, que é de promover a aprendizagem. E, claro, como não dá para pensar fora, quando a gente está discutindo a questão da juventude e da violência de uma maneira geral, uma complexificação da questão da criminalidade no entorno dessas escolas, não só no entorno, mas acessando os estudantes, as pessoas que fazem parte, que chegam a essas instituições de ensino. O tráfico de drogas, a violência dos grupos armados, a atuação, a relação, a interação desses grupos armados com as próprias instituições de segurança pública em algumas regiões. Então, o modo como esses problemas se distribuem de maneira heterogênea no espaço faz com que algumas escolas em localidades específicas sofram ainda mais com os problemas de violência, uma vez que elas também sofrem mais os impactos a respeito disso. Bom, pensando da perspectiva da pesquisa, uma vez que eu estou nesse lugar da ciência, né, hoje aqui o Tony trouxe um pouco da prática, eu estou trazendo um pouco do que a academia tem feito.
esse cenário faz com que o tema da violência nas escolas ele se torne cada vez mais frequente como objeto de estudo. Esse gráfico aí, muito simplesinho, traz somente as teses e dissertações defendidas no período entre 1997 e 2017, que tem como um dos temas o tema violência escolar, isso usando entre aspas só com essa construção. Se eu variasse um pouco dos termos, provavelmente a gente teria um maior número. Mas é incrível como o número aumenta, partindo lá de 97, de uma dissertação defendida, para 2014, 52 dissertações. 2017 ainda não tinha, esse gráfico ele é um pouco assim, né? Eu tinha feito, os dados de 2017 ainda não estavam atualizados, acho que eu fiz ano passado. Com isso, parece que caiu muito, mas provavelmente a gente terminou o ano de 2017 com algo em torno de 30, 40 teses e dissertações. O interesse cresceu, tal como o número de estudantes de pós-graduação também, mas ainda assim tem muito mais gente pensando, produzindo, tentando responder essas perguntas. Afinal de contas, quais são as características dessa violência que acontece na escola e quais são os meios de intervir sobre ela? Se a gente tenta fazer um panorama de quais são as características dessa pesquisa desenvolvida no Brasil ao longo desses anos, se eu pego os anos 80 em comparação aos anos 90 e os anos 2000, nos anos 80 tem uma característica de investigação relacionada aos efeitos dessa violência no entorno ou fora da escola para a infraestrutura da escola. Então, os trabalhos e mesmo a discussão da opinião pública era muito relacionada ao modo como as escolas estavam depredadas, como havia roubos, arrombamentos dentro do espaço escolar. Como o contexto da escola e de moradia dos estudantes interfere no modo como a violência é entendida dentro desse espaço. Então, nos anos 2000, talvez esse seja o grande diferencial da pesquisa em relação à violência escolar, a ênfase no contexto.
E aí, pensando no contexto, nossas áreas se conectam mais, porque o estudante que frequenta essas escolas nesses contextos, eles são provavelmente aqueles que convivem ou estão relacionados com outros estudantes que também passam por situações de desvio, de cumprimento de medida socioeducativa, enfim. A escola se contextualiza e a questão sobre violência deixa de falar só sobre o estudante, só sobre o bullying, sobre quem puxa o cabelo do outro, e começa a se relacionar com o lugar. E é disso que a gente está falando hoje. Para começar a pensar um pouco nisso, eu peguei lá os meus dados da minha pesquisa de 2012, realizada pelo CRISP. A ideia daquela pesquisa, naquele momento, era trabalhar com a avaliação de uma política pública que tinha sido encaminhada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que era um projeto chamado Escola Viva Comunidade Ativa. Quem é de Minas Gerais talvez já tenha ouvido falar. A ideia era empreender uma série de ações dentro do contexto escolar, como uma revisão do plano político-pedagógico, um apoio a secretarias, a supervisores, à direção, no que diz respeito a esses temas da violência e, num segundo momento, o que se tornou mais conhecido do projeto, a manutenção do espaço da escola aberto durante finais de semana e outros momentos. Não, está indo para trás. Isso fez com que a Secretaria de Educação encomendasse ou demandasse da universidade uma pesquisa que fizesse um acompanhamento desse projeto, e por isso em 2012 a gente realizou esse survey, que contou com as escolas estaduais, uma vez que era um projeto que estava localizado nas escolas estaduais, em Belo Horizonte e em municípios sede de regiões de planejamento no estado de Minas Gerais. A pesquisa tinha 3 frentes, uma com estudantes, outra com professores e outra com os diretores. Com os estudantes era um survey, eu já falei essa palavra várias vezes, mas é uma pesquisa amostral quantitativa. Eles tinham que preencher o formulário acerca das experiências de violência física ou não que eles tivessem vivido no espaço escolar, seja como autor, seja como vítima. Esses estudantes, eles eram do ensino fundamental ou do ensino médio. No segundo momento, a gente fez também a aplicação de um questionário com os professores que estavam nas salas desses estudantes que participaram da pesquisa quantitativa e uma entrevista com os diretores da mesma escola. Então, a gente tem dados quantitativos e qualitativos compondo essa mesma pesquisa, e hoje eu vou trazer resultados que estão relacionados ao trabalho com os estudantes e com os diretores. Esse aqui é o número de tamanho da amostra da pesquisa. Eram bons tempos. Tivemos 5.300 estudantes que participaram da pesquisa em Minas Gerais como um todo. São 3.181 na região metropolitana, 2.119 no interior de Minas, esses são os municípios que participaram. Isso tudo em 88 escolas na região metropolitana e no interior de Minas. Nesse trabalho, a gente está analisando somente os dados da região metropolitana por uma particularidade metodológica que eu vou falar, que eu vou mencionar em seguida. Além dos dados da pesquisa nas escolas, para contextualizar o dado de violência educacional, a gente precisa incluir mais do que só a informação do que acontece dentro da escola. Então, em função disso, nós estamos trazendo as informações da Prova Brasil, e aí pegamos dados do mesmo período, 2011 e 2013, do censo escolar, do Censo Demográfico IBGE de 2010 e ocorrências registradas pela Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2012. Então, a ideia é tentar contextualizar, a partir de características socioeconômicas e de criminalidade, o entorno da escola e, a partir daí, avaliar se isso tem um efeito ou não para aquela escola registrar um número grande ou pequeno de situações de violência a partir da percepção dos estudantes. Só que, é isso, como eu disse, a gente estava tentando olhar para 3 lugares diferentes, né? Não dá para tentar responder uma pergunta complexa como o modo como a violência na escola acontece, olhando só para um caso. Então,
a gente tenta responder isso a partir de 3 diferentes perguntas, que vão estar direcionadas para 3 dados distintos nessa pesquisa. O primeiro é, será que as escolas que concentram tipos de violências específicos são as mesmas? Será que existe uma concentração de diferentes tipos de violência nas mesmas escolas? Segundo, será que o entorno explica parte do que acontece nessas escolas em termos de violência? Será que a escola localizada numa região com maiores níveis de criminalidade também tem mais violência dentro da escola do que uma escola que está localizada numa região com menores níveis de criminalidade? E, finalmente, o que os diretores dessas escolas acreditam que eles devem fazer como projeto de intervenção? Então, a gente analisa os dados dos meninos e os dados dos diretores. Primeira parte, para responder aí essa primeira pergunta, é uma parte mais descritiva, para saber, será que os perfis são os mesmos? Será que as escolas concentram violências? Aqui eu tenho um gráfico meio... parece estranho, mas não é muito. A gente criou diferentes tipos de eventos a partir das reportagens de violência que eram dadas para os estudantes. As questões de agressões entre estudantes, os eventos contra o patrimônio dentro da escola, os casos de bullying e contra o patrimônio pessoal, quando eles falavam que eles tinham sido furtados ou roubados dentro da escola. Os casos de bullying e os casos de eventos contra a escola, quando eles falavam que a escola tinha sido... que eles viam muitos casos de bombas na escola, situações de depredação, arrombamento na escola. Esse gráfico ele só dispõe os diferentes níveis de violência para cada um dos tipos. E aí o que a gente percebe, aqui o gráfico talvez não deixe mostrar com muita habilidade, porque está longe, mas aqui em cima a gente tem as escolas onde esses tipos de violência eles são mais frequentes, tem um maisinho do lado da palavra, do caso. Então as escolas que têm mais incidência de agressões entre estudantes, de casos de depredação contra a escola, de casos de vitimização contra o patrimônio institucional, tendem a formar um cluster, como se elas fossem um grupinho. Então, a gente que já esteve em escola sabe disso, né? Onde acontece uma coisa, tende a acontecer a outra também. Onde o professor é mais vítima, o aluno também tende a ser mais vítima. As coisas não se dão de maneira apartada. No outro extremo, fica aqui, ó, as escolas com baixas situações, com baixa incidência desses mesmos tipos de problema. Então, aqui a gente tem pouca violência institucional, que é entendida como as vitimizações provocadas pelos professores em relação aos estudantes, pouco bullying, baixos níveis de agressão, baixos níveis de situação contra o patrimônio, e aqui as intermediárias. É só uma forma de descrever parte do que a gente já imagina. Eu tenho um professor que sempre fala que a sociologia é a ciência que faz a constatação do óbvio. É triste isso, né? Pensar que eu sou doutora numa coisa que só constata o óbvio. Mas é importante como uma forma de visualizar isso também como um dado empírico. As escolas tendem a concentrar diferentes casos de violência. E isso coloca para a gente um desafio, que é pensar o que acontece nessas escolas. Então, para fazer com que esses problemas eles estejam concentrados nesse espaço. Bom, as outras 2 estratégias vão tentar responder a esse problema. A segunda forma, o que a gente tentou fazer em seguida, foi responder essas 2 perguntas. Qual que é o efeito da escola sobre as chances de reportar mais situações ou tais situações de violência? Essa literatura de efeito escola é uma literatura muito conhecida na educação e ela vai falar sobre o modo como a escola pode interferir nos resultados escolares. E aqui a gente vai medir se a escola pode interferir nos resultados escolares em relação à violência. Será que faz diferença estudar na escola A ou na escola B em relação às chances de reportar situações de violência? E a segunda pergunta, será que o entorno da escola, essas variáveis contextuais, elas ajudam a explicar essas diferenças? Eram as perguntas que eu, Flávia, que é professora do departamento, e Yolanda, que é uma das nossas bolsistas, a gente tentou responder. Para fazer isso, a gente teve que olhar, então, para esses níveis, né? Esse desenho aí tenta sintetizar isso. Pensar que o estudante não está solto no universo. Ele está dentro de uma escola e a escola está dentro de um bairro. Se a gente continua ampliando, vamos chegar às diferenças internacionais que possibilitam, por exemplo, explicar as diferenças de desempenho do Brasil
com a Finlândia no PISA. Mas aqui a gente parou nisso, nesses 3 níveis, entorno, escola e estudante. Qual o efeito dessa interação entre esses 3 níveis para os resultados de violência que os estudantes reportavam? Para fazer isso, a gente teve que juntar todo o nosso esforço de organização de dados para caracterizar o que a gente chamava de entorno. Afinal de contas, qual que é a vizinhança da escola? É só a rua da escola? São só os 100 metros que circundam a escola? A gente chegou em 500 como um teste. E a gente ainda está avaliando se vale ou não. Então, nós pegamos todas as escolas estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte que participaram daquela pesquisa de 2012 e construímos um raio de interferência, uma área de interferência sobre essa escola a partir dos 500 metros que circundam essa instituição. Aqui eu tenho um exemplo. E aí as características criminais e socioeconômicas eu retirei do dado da PM e do dado do IBGE. E aí a gente caracteriza a partir dos setores censitários que compõem esse entorno. O setor censitário é a menor unidade de análise que o IBGE usa para fazer as entrevistas do censo, como se fosse um conjunto de quarteirões. Então, para cada escola, a gente construiu um bloquinho de quarteirões e chamou de vizinhança. E está caracterizando a partir dos níveis socioeconômicos e de criminalidade desse entorno. Para analisar os tipos de violência, a gente se apoiou nessa distinção que o Bernard Charlot faz para a França, mas que se aplica bem ao Brasil, que é falar, olha, violência na escola é muito grande. O que é violência? Quando a gente fala, a violência na escola cresce. Bom, quando a gente vê no jornal, normalmente está mostrando uma escola toda pichada, suja, quebrada, armários caídos, professores apanhando, o sangue, mas a gente tem diferentes tipos de violência no espaço escolar. E a gente tentou caracterizar isso fazendo uso dessa distinção que ele faz entre o que é violência na escola, da escola e contra a escola. O que a gente chama de violência na escola são essas que são mais conhecidas, que envolvem os conflitos e as situações de violência entre os estudantes. As situações, e aí a gente colocou as agressões físicas e verbais e os furtos, roubos sofridos por estudantes. A violência da escola é essa agressão física ou verbal que o aluno diz ter sofrido do professor. Eles não têm perguntas, no questionário não havia perguntas sobre essas vitimizações de outros membros da equipe pedagógica, mas é quando o estudante fala que o professor o agride de alguma maneira, física ou verbalmente. E, finalmente, as agressões contra a escola, que são aquelas agressões físicas ou verbais praticadas pelos alunos contra o professor e depredações, furtos, roubos contra o prédio da escola. E aí o professor aqui representa a instituição. O que a gente faz? A gente vai, então, selecionar uma série de fatores associados a cada uma dessas 3 dimensões para ajudar a explicar a violência dentro da escola. Será que a violência dentro da escola está associada à idade de quem responde ao questionário? Ao sexo de quem responde ao questionário? Ao nível, etapa, a série, ao ano que o estudante cursa? Ou será que ele está associado à avaliação que esse estudante faz da escola? Do tipo, eu gosto de estar aqui. Tinha uma pergunta sobre isso. Qual que é a nota que você dá para o seu professor, para os seus professores, para os seus colegas, para o seu diretor? E assim vai. A coesão da equipe pedagógica, que é um indicador calculado pelo INEP, pelo percentual de estudantes com desempenho adequado na Prova Brasil daquele ano, da média, entre 2011 e 2013, ou seja, será que estudar numa escola onde as crianças aprendem mais diminui as chances de que eu perceba ou seja vítima de violência dentro dessa escola? E aqui a taxa de distorção idade série. Será que estudar numa escola onde eu tenho mais alunos em situação de atraso escolar aumenta as chances de que eu seja vítima ou pratique atos de violência? E para o contexto a gente coloca a renda per capita daquela vizinhança da escola, se é ou não uma área de favela, a partir da definição do IBGE de setor censitário subnormal, se está na região metropolitana ou na cidade de Belo Horizonte, a taxa de homicídios naquele entorno, a taxa de furtos e roubos e a taxa de ocorrências ligadas a drogas, registradas pela PM no mesmo ano da pesquisa. Bom, o que a gente percebe é que, antes de entrar nos condicionantes, os casos de violência mais frequentes na escola, reportada pelos estudantes que participaram da pesquisa, são aquelas contra a escola. De fato, o que acontece mais são esses casos de depredação, arrombamento, roubos,
coisas que atingem o espaço escolar. Em seguida, aqueles eventos contra o patrimônio do próprio aluno, quando ele é vítima de furto e roubo dentro da escola. Agora, a gente separou ali, são 36% dos alunos que falam de situações em que o aluno agride verbalmente ou fisicamente o professor, 36,20% de casos em que os estudantes se agridem entre si e 18,9% são os casos em que os alunos falam que os professores os agridem verbal ou fisicamente. Como acontece fora da escola? O pessoal que é da segurança sabe, né? Os casos contra o patrimônio são muito mais comuns que os casos contra a pessoa, ainda que os casos contra a pessoa sejam aqueles que causam maior comoção. A gente tem muito mais roubos do que homicídios. E isso acontece também dentro do espaço escolar. Agora, quanto dessa variação em relação a esses casos se deve à escola e não às características individuais e do entorno, e não às características individuais? O que esse gráfico mostra é que, em relação aos eventos contra a escola, esses de depredação, mais de 24% da variação desses casos se deve ao contexto em que a escola está. Mais uma vez, a gente percebendo. Então, se a escola está localizada em uma região ou em outra, isso amplia muito mais as chances de que ela tenha problemas de infraestrutura relacionados à depredação, arrombamentos, furtos e etc. Para os outros casos, esse percentual cai, mas ele ainda é significativo. Os eventos contra a pessoa de agressão interpessoal entre estudantes são explicados por 4,6% do entorno e da escola. Os contra o patrimônio também, alunos agredindo professores também, e a agressão de professores em relação ao aluno é explicada por a variação é explicada em 3% pelas características da escola e do entorno. O percentual parece baixo, mas é significativo do ponto de vista estatístico, porque a gente podia não ter encontrado variação nenhuma, do tipo, tanto faz em que escola esses estudantes estudam, eles reportam essas violências de maneira independente do espaço em que ela está localizada. Agora, quais são as variáveis que, de fato, explicam o fato de que o aluno está ou não em situação de violência? A variável que mais efeitos apresentou, apesar do contexto violento, apesar do contexto social, apesar de ser ou não região de favela, foi a sensação que ele tem dentro da escola. A avaliação que ele faz da escola se mostrou nesse modelo estatístico como a variável-chave para explicar as chances de vitimização. Esse gráfico aqui mostra isso. Ele está falando assim, olha, se o estudante tem uma sensação positiva, se ele se sente bem dentro da escola, isso está numa escala quantitativa, quanto maior a satisfação que ele tem na escola, menor a chance de que ele perceba depredação nesse espaço, menor em 2,5%, menor a chance de que ele seja vítima de furto e roubo dentro da escola, menor a chance de que ele seja vítima de agressão interpessoal em 4,2%, 1%, menores as chances de que haja agressões entre alunos e professores em um sentido e no outro. Mesmo diante das questões socioeconômicas, de idade, de criminalidade no entorno, o que parece explicar mais a violência dentro da escola não é o que acontece fora da escola, é o que acontece dentro da escola. Aqui a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que ele se sente melhor na escola e por causa disso tem menos violência? Ou será que tem menos violência e por causa disso ele se sente melhor na escola? A gente ainda não consegue responder essa pergunta. Mas, sem dúvida, estratégias de intervenção orientadas para melhorar o que a gente chama de clima escolar são importantes para pensar a prevenção à violência no contexto da escola. Porque, senão, essa variável não ia ser significativa depois que a gente incluísse o crime do lado de fora, a pobreza do lado de fora, a idade, o sexo e todo o resto. O modelo estatístico ele serve para fazer isso, para ponderar até que ponto uma variável ajuda a explicar a outra, mesmo que ela esteja sendo observada face a outras características. E esse é um achado muito importante. Outras coisas também são, né? Quanto maior a renda, menos furtos e roubos. Quanto mais crimes contra o patrimônio da escola, mais furtos e roubos na escola. A gente continua, eu olho para o pessoal da segurança, porque eles sabem disso, eles devem atender, sei lá, quantas ocorrências de roubos em escolas, em regiões onde também há muitos roubos. Eu não estou dizendo que
essas variáveis elas não são importantes para explicar esses resultados. Mas a questão é que, ainda assim, mesmo quando a gente controla essas questões contextuais, a escola ainda é importante. A escola ainda tem coisa para fazer. E aí, isso nos leva a pensar nessa dimensão do clima escolar. Quem é da educação já ouviu falar muito sobre isso, não tem necessariamente a ver com o clima mesmo, né? Tem a ver com o ambiente da escola. Como que essa escola é? Será que as pessoas gostam de trabalhar aqui? Será que elas gostam de estudar aqui? Será que elas se sentem acolhidas dentro desse espaço? Isso é fundamental, porque isso ajuda a explicar como que algumas escolas, mesmo incrustadas em áreas de grande vulnerabilidade social, econômica, de intensos riscos, de elevada criminalidade, conseguem ter bons resultados, tanto em termos de prevenção à violência, quanto em termos de desempenho acadêmico, que é uma coisa que está mobilizando a gente no futuro. Então, pensar isso dentro da perspectiva da escola é o que nos leva, na educação, a continuar tendo com que contribuir. Porque qual que é o nosso risco de pensar a violência na escola como algo que é só determinado pela violência de fora da escola? Não tem o que fazer. Enquanto a gente não diminuir a criminalidade fora da escola, a escola não tem condições de atuar. Ou pior, a escola tem que também se tornar dependente da segurança pública, abrindo mão, às vezes, da sua própria responsabilidade como quem age sobre esse tema, terceirizando, né? Que é uma coisa que acontece em algumas situações. Então, esse é o grande desafio, pensar em como nós, na pesquisa e as políticas públicas, podem oferecer para as escolas elementos, subsídios, apoio, para que ela faça o seu trabalho. Porque a responsabilidade não é só do professor que está na sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação tem um papel importante, a Secretaria de Estado de Educação também. Todo mundo tem que agir, de alguma forma, para não deixar isso só no colo do professor, como a gente ouve em algumas situações. Daí a importância de pensar nisso, né? O clima como sendo essa percepção, esse sentimento geral em relação à escola, como algo que extrapola os elementos materiais. Isso não tem só a ver com investimento material nas escolas. A infraestrutura é importante, mas ela não é o único elemento que explica a percepção. Tem que ter mais coisa, e aí a gente vai pesquisando. Não vai dar tempo de falar sobre tudo isso aqui, eu vou passar e os slides vão ficar aí. Agora, qual que é o risco que a gente corre diante disso? As escolas elas estão expostas hoje a um cenário de extrema tensão. Quem está em escola sabe disso. O momento ele é difícil por isso, pela diversidade, pela complexidade do fenômeno fora, pelas ameaças que os educadores sofrem dentro desse espaço escolar, pelas agressões que eles também, eventualmente, possam apresentar, oferecer aos estudantes. Então, a gente foi tentar entender lá nas entrevistas dos diretores o que os diretores estão pensando acerca de prevenção e enfrentamento à violência em contexto escolar. Porque, no fim, isso é o que direciona o modo como a escola reage à violência. E aí, o que a gente descobre? Quando a gente olha a Prova Brasil, os diretores têm que responder uma pergunta sobre: existem projetos pedagógicos nas escolas? E quais são os temas? Projetos temáticos nas escolas? Todos os diretores, praticamente 74,4% dos diretores de escolas estaduais em Minas Gerais responderam em 2011 que eles realizam projetos relacionados à violência. No Brasil, em Minas, né, tirando as estaduais, esse percentual é de mais de 76%. Então, a gente tem uma sensação de que muito projeto em relação à violência está sendo executado nas escolas. Só que aí, quando a gente vai olhar, a gente está sempre na berlinda entre o que é um projeto que está investindo no clima e o que é um projeto que está investindo em estratégias de judicialização do espaço escolar e de uma coisa que um pesquisador da UFMG chama de policialização da vida escolar. A questão é, nossa atuação como educadores, ela precisa ser holística, como o próprio Tony disse. Então, eu preciso de todo mundo. A gente precisa da segurança, a gente precisa da justiça, a gente precisa de tudo, mas a gente precisa cada um fazer a sua parte. Né? Cada um, como dizia aquela música, né? Cada um no seu quadrado. Em interação, mas cada um fazendo o papel, executando o papel que precisa fazer. Porque olha lá o que a gente percebe. Das ações pedagógicas que foram apresentadas pelos diretores,
a gente pode identificar algumas de natureza preventiva e outras de natureza reativa. As de natureza preventiva, elas podem ter características mais gerais, que é do tipo, vamos nos organizar, aqui na escola a gente está sempre junto, a gente faz um abraço, a gente fala sobre paz, a gente tem a Semana dos Direitos Humanos, da Consciência Negra, ou ações mais específicas, projetos mais específicos, que de fato levam em consideração temáticas mais centrais relacionadas à violência. Por outro lado, a gente tem ações que são de natureza mais reativa, como o investimento no policiamento, essa lógica de judicialização que aqui é mais ampla do que só a justiça, mas é esse acionar atores externos como forma de responder aos problemas dentro da escola e o rigor na responsabilização. Esse negócio não vai dar para ler, mas a ideia aqui é que todas as falas que foram apresentadas pelos diretores, elas foram categorizadas por nós a partir desses tipos. Os quadrados, os polígonos, né, eles variam em termos de tamanho a partir da relevância que aquela fala ganha dentro do total das entrevistas dos diretores. Aqui a gente já está trabalhando com 79 diretores do estado de Minas naquelas escolas. Essa parte azul todinha aqui são ações que estão associadas principalmente a ações de natureza preventiva. O discurso dos diretores é um discurso de prevenção à violência. Quando a gente fala, o que vocês fazem em relação à violência? A gente trabalha na prevenção, discutindo temas acerca de violência. E aqui eles vão variando, né? A gente tem projetos relacionados indiretamente à violência, outros que são mais diretamente, mas, de uma maneira geral, são aqueles de natureza preventiva. Aqui, nesse cantinho pequenininho, são aqueles de natureza reativa, que são, ainda bem, a minoria. A maior parte das falas tem a ver com ações de natureza preventiva. A questão é que, quando a gente vai olhar os de natureza preventiva, a maior parte deles são gerais, são projetos muito generalistas, coisas que não necessariamente atuam sobre a violência. Não que isso não seja importante, mas às vezes a gente precisa mais do que só falar sobre bullying, mais do que só falar sobre o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. A gente precisa de outro tipo de intervenção. E aí, bom, se aquele quadrado cinza aqui todo, né, é generalista, aqui a gente tem o que tem de mais específico. E aí o que tem de mais específico, normalmente, é feito por parceiros. Os de natureza preventiva são esses aqui, e aqui os de natureza preventiva. Agora, em Minas Gerais, quem é muito forte nas escolas falando de prevenção? A polícia, com o PROERD. Então, eu acredito que é um projeto extremamente importante, mas a escola devia estar fazendo mais do que só contar com o PROERD, né? Os policiais não conseguem. A gente conversa com o pessoal dos batalhões, eles, olha, a demanda é muito maior do que a gente dá conta de responder. Porque, enfim, todas as escolas queriam ter, não dá. Então, aqui, a maior parte é PROERD. E aqui são as ações preventivas específicas, que envolvem a atuação da ronda escolar, chamar o conselho tutelar, enfim, são as outras ações de natureza mais específica. Ali as preventivas gerais. Bom, disso, quando vocês tiverem mais... Esse trabalho, esse último ainda não está publicado, a gente acabou de apresentar na Semana de Iniciação Científica, como sendo um trabalho em parceria com a Natália, que é uma das nossas bolsistas, mas o anterior a gente já tem disponível, está na internet, vou colocar o link. Agora, desse, o que é importante extrair a gente tem um volume muito grande de ações pedagógicas preventivas, isso é positivo. As ações reativas, elas acabam sendo muito ligadas a atores externos, fora da escola. As falas relacionadas às ações pedagógicas preventivas, elas são um pouco específicas. Tem uma dificuldade de entender, de fato, o que a direção faz, porque o discurso é muito mais genérico do que com passo a passo, com estratégias pontuais de intervenção. Quando a gente fala de ações específicas em relação à violência, os atores externos eles são muito mais centrais do que os atores externos, e no que diz respeito ao que é próprio da escola, investimento em ações relativas ao clima escolar. Bom, disso tudo o que fica?
Pensar violência em contexto escolar é um assunto que envolve muita gente, incluindo o que acontece fora da escola. Mas não dá para pensar só assim. Não é só o que acontece fora da escola que determina o que acontece dentro da escola. O que acontece dentro da escola também é muito importante. Em função disso, os próximos passos, tanto na nossa pesquisa, quanto, na verdade, em relação a uma agenda mais política de discussão sobre educação e violência, tem que ser pensar qual tipo de escola que, a partir das ferramentas que ela tem, que a gente oportuniza para ela cada vez mais, consegue garantir, ao mesmo tempo, diversidade, manutenção de diversidade, articulação, sem terceirização, e a autoridade dentro dessa escola. Para isso, é preciso pensar os casos graves em que há ameaças, em que os professores e os diretores eles estão em situações que inviabilizam qualquer tipo de estratégia de atuação mais preventiva. Isso precisa ficar muito claro. Por isso, não dá para abrir mão de ninguém nesse trabalho. E aí, a Justiça e a Segurança Pública elas têm um papel fundamental. Mas a intervenção precisa extrapolar só essa questão reativa. E, no que diz respeito a ações de natureza preventiva, elas precisam ser mais específicas, mais pensadas dentro do que, de fato, é efetivo. Sejam em questões relacionadas aos elementos socioemocionais, às competências socioemocionais, que é uma coisa que tem crescido. Algumas estratégias hoje, em Minas Gerais, de promoção de justiça restaurativa no espaço escolar, com a atuação dos próprios membros da equipe pedagógica, enfim, a gente tem tentado avançar nessa direção, mas o grande ponto é, sem abrir mão de ninguém. A escola, que é a escola só do bem comportado, a escola só de quem compartilha da mesma religião, só de quem mora no mesmo... Essa não é a escola que a gente quer. Essa pode ser uma escola muito mais fácil de ser gerida, com muito menos violência, mas definitivamente não é a escola pública que a gente deseja. A gente precisa que ela mantenha as suas principais características, que é a capacidade de promover crescimento a partir do diálogo dessa diversidade. Enfim, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu passei do tempo. Não? Agradeço. Agradecemos à professora Valéria com os dados e, sobretudo, com a generosidade de deixar os slides para vocês, para nós. Podemos depois dar análise, estudos e continuidade aos trabalhos. Vocês perceberam que nós estamos sendo filmados, porque todo o evento depois é transformado, editado, de tal maneira que ele fica disponibilizado para acesso público. Então, é uma forma de vocês também otimizarem a experiência de hoje para outros grupos formativos, de uma maneira que a universidade contemple o atendimento à comunidade. Nesse momento, então, nós estamos encerrando os trabalhos pela manhã. Conseguimos aí ter várias provocações e retornamos às 14 horas. Se vocês puderem chegar 5 minutinhos antes, todos nos assentamos e às 14 horas nós reiniciaremos os trabalhos. Muito obrigada, até à tarde.